Oi, queridos alunos, chegamos em mais uma aula do nosso curso de Raciocínio Lógico para a VUNESP. Esta é a aula número 1. Vamos começar o nosso curso falando de alguns conceitos. O conceito de lógica proposicional. Primeiro assunto, proposição. O que é uma proposição? Uma proposição ou uma sentença é todo o conjunto de palavras ou símbolos que exprime um pensamento de sentido completo. Eu estou te dizendo que uma proposição é uma sentença, e é uma sentença que expressa um pensamento, que expressa uma declaração. Sendo assim, vejamos os exemplos. Veja o primeiro exemplo. O professor José Elias é carioca. O professor José Elias é carioca. Isto é uma sentença, isso expressa um pensamento. Isto é uma declaração. Estou declarando que o José Elias é carioca, isso é verdade. O Brasil foi descoberto no ano de 1500. O Brasil foi descoberto no ano de 1500. Isso é uma sentença declarativa? Isso é uma declaração? Isso é verdade. A letra C diz: a Receita Federal pertence ao Poder Judiciário. Isso é uma sentença de sentido completo. Isso é uma sentença declarativa, é uma declaração. A Receita Federal pertence ao Poder Judiciário? Peraí, isso é falso, né? É uma declaração e é uma declaração falsa. Prosseguindo. Você já reparou, então, que as proposições são sentenças declarativas e elas poderão ser verdadeiras ou poderão ser falsas. No nosso exemplo anterior, você viu que a proposição da letra A, o professor José Elias é carioca, é uma proposição verdadeira. A letra B, o Brasil foi descoberto no ano de 1500, também é uma proposição e é verdadeira. A letra C, a Receita Federal pertence ao Poder Judiciário? Não. Isso é uma proposição, mas ela é falsa. É uma proposição, é falsa. Então, as proposições, como são sentenças declarativas, elas vão estar associadas a um atributo. Esse atributo vai indicar quando ela é verdadeira ou quando ela é falsa. E para amarrar isso, vamos ver alguns princípios lógicos. O primeiro princípio lógico que você deve conhecer é o princípio do terceiro excluído. O que diz o princípio do terceiro excluído? Diz assim: uma proposição só pode ter dois valores lógicos. Isto é, ela é verdadeira ou ela é falsa, não podendo ter outro valor lógico. O valor lógico será o atributo que a gente vai associar a cada proposição. Esse atributo será dicotômico. Quando a proposição for uma declaração verdadeira, o valor lógico será V. Quando a proposição for uma declaração falsa, o valor lógico será F. Então, toda proposição poderá ter o valor lógico V ou o valor lógico F. Ela será verdadeira ou falsa, não existindo um terceiro valor lógico. O princípio do terceiro excluído diz que só existem dois, V ou F. Exclui uma terceira possibilidade. Esse é o princípio do terceiro excluído. Prosseguindo, vamos a outro princípio, que a gente chama de princípio da não contradição. O princípio da não contradição. O que diz esse princípio? Ele diz que uma proposição não pode ser verdadeira e falsa simultaneamente. Isso é o princípio da não contradição. A proposição em um determinado momento, ela é verdadeira ou ela é falsa. Ela não vai poder ter ao mesmo tempo os dois valores lógicos. Um determinado instante, ela é ou verdadeira ou falsa. Nunca poderá ser verdadeira e falsa simultaneamente. Isso é o princípio da não contradição. Beleza? Vamos ao terceiro princípio. O terceiro princípio, que a gente chama de princípio da identidade. Princípio da identidade. Diz que uma proposição é idêntica a ela. Uma proposição é idêntica a ela, é equivalente a ela. O que significa isso? Significa o seguinte: a proposição, ela expressa um pensamento, alguma coisa que está aqui, o pensamento. E o pensamento, ele pode ser expresso como sentenças ou como símbolos. Como símbolos, por exemplo, se eu falar assim, ó, eu te amo em inglês, eu escrevi. Eu te amo em português, eu escrevi. Eu usei símbolos. Eu te amo em mandarim. Eu escrevi com símbolos diferentes.
Apesar de estar escrito então, em inglês, em português, em mandarim, apesar de usar símbolos diferentes, o pensamento é o mesmo, a declaração é a mesma. Eu te amo em inglês é o mesmo pensamento, é a mesma declaração de eu te amo em português, de eu te amo em mandarim. Quer dizer, a proposição ela não depende dos símbolos que estão sendo usados. Então, essas proposições são idênticas, apesar dos símbolos serem diferentes. Quando eu falo assim, João é marido de Maria. João é marido de Maria. Eu escrevi João é marido de Maria. Usei esses símbolos. E se eu falar assim, Maria é esposa de João. Maria é esposa de João. Eu usei outros símbolos. Mas as declarações são idênticas. Elas são equivalentes, apesar dos símbolos serem diferentes. Então, a proposição ela expressa um pensamento, é uma sentença declarativa e essa sentença pode ser apresentada de várias maneiras diferentes, com palavras, com símbolos, etc. Então, nós temos 3 princípios lógicos. O princípio do terceiro excluído, o princípio da não contradição e o princípio da identidade. O princípio do terceiro excluído te disse que só existem 2 valores lógicos, ou V ou F. O princípio da não contradição te diz que esses 2 valores lógicos não podem ocorrer simultaneamente. Num determinado instante, ela é ou verdadeira ou falsa. E o princípio da identidade diz que a proposição é idêntica a ela mesma, porque ela não depende dos símbolos que você está usando para expressar ela. A proposição é um pensamento e pode ser representado de várias maneiras diferentes, a mesma proposição. Então, para que uma sentença seja uma proposição, ela tem que obedecer os 3 princípios lógicos. Se uma sentença não obedece a algum dos princípios, ela não será proposição. Voltando ao nosso exemplo anterior, veja o seguinte, a letra A apresenta a proposição: o professor Joselias é carioca. Isso é uma proposição verdadeira. O valor lógico dela é V. Então, vamos escrever aqui, o valor lógico dessa proposição é V, pois ela é uma sentença verdadeira, é uma proposição verdadeira. A letra B diz: o Brasil foi descoberto no ano de 1500. Isto é verdade, né? Portanto, a letra B representa uma proposição verdadeira. O valor lógico dela é V. Já a letra C diz: a Receita Federal pertence ao Poder Judiciário. Opa, isso não é verdade? A Receita Federal é do Executivo. Portanto, é uma proposição falsa. O valor lógico da letra C é F. F. Então, as proposições serão verdadeiras ou falsas. Os valores lógicos serão V ou F. Ok. Sendo assim, a frase, por exemplo, boa sorte, ponto de exclamação, não é proposição. Então você já viu que existem sentenças que não são proposições, é claro. Quando eu falo boa sorte, ponto de exclamação, isto não é uma proposição. Quando eu falo boa sorte, ponto de exclamação, não estou declarando. Isso não é uma declaração. Nesta frase, boa sorte, ponto de exclamação, não tem sentido você dizer que isso é verdade ou isso é falso. Não tem sentido. Pois isso aí não admite um atributo verdadeiro ou falso. Portanto, também não serão proposições as seguintes expressões. Olha, as sentenças que não podem ser proposições. Olha lá, não são proposições. Então fique atento, que o cara pode colocar alguma pergunta e te apresentar uma frase e perguntar se é proposição. Olha, não são proposições as sentenças exclamativas. As sentenças exclamativas não são proposições. Olha lá, ponto de exclamação. Não estou declarando, não estou exclamando. Caramba! Ponto de exclamação. Isso não é uma declaração. Então, sentenças exclamativas não são proposições. Sentenças exclamativas não são proposições. Legal. Não são proposições. Outro tipo de sentença que também não é proposição são as sentenças interrogativas. Veja o exemplo. Qual o seu nome? Ponto de interrogação.
Eu não estou declarando aí, eu estou perguntando. Isso é uma pergunta, não é uma declaração. Não tem sentido falar que isso é verdade ou isso é falso. Então, sentenças interrogativas, as perguntas, não são proposições. Olha lá, que horas são? Ponto de interrogação. Opa, eu não estou declarando, estou perguntando, isso não é proposição. Você é professor? Ponto de interrogação. Isto é uma pergunta, não é uma declaração. Então, sentenças interrogativas não são proposições. Sentenças interrogativas não são proposições. Então, cuidado, sentenças exclamativas não são proposições, sentenças interrogativas não são proposições. Outro tipo de sentença que não é proposição é a sentença imperativa. Sentenças imperativas não são proposições. Olha só o exemplo. Seja um bom servidor. Seja um bom servidor. Quando eu falo seja um bom servidor, eu estou declarando. Isso é uma declaração? Não. Isto não é uma declaração. Seja um bom servidor é uma ordem. Isso é uma sentença imperativa. Não tem sentido dizer que isso é verdade ou isso é falso. Então, sentenças imperativas, aquelas que expressam ordens, não são proposições. Digite a sua senha. Digite a sua senha é proposição? Não. Isso não é uma sentença imperativa, isso é uma ordem, isso não é proposição. Então, sentenças imperativas não são proposições. Sentenças imperativas não são proposições. Então, sentenças exclamativas não são proposições, sentenças interrogativas não são proposições, sentenças imperativas não são proposições. Outro tipo de sentença que pode aparecer é o paradoxo. Os paradoxos não são proposições. Um paradoxo não é uma proposição. Veja o exemplo. Esta sentença é falsa. Esta sentença é falsa. Isso é uma proposição? Isso pode ser verdade, isso pode ser falso. Esta sentença é falsa. Pode ser verdade, pode ser falso. Não. Isto não é proposição. Isso não tem sentido. Isso não tem sentido. Olha só, vamos analisar. Esta sentença é falsa. Vamos chamar isso aqui de P. Vou chamar isso aqui, de P. Então, vamos imaginar que é uma proposição. As proposições, a gente denota elas uma letra do alfabeto. Então, vou ter a proposição P, a proposição Q, a proposição A, a proposição B, etc. Então, esta sentença é falsa. Vamos supor que é uma proposição P. Se essa sentença é falsa, for uma proposição, ela terá que ser ou verdadeira ou falsa, pelo princípio do terceiro excluído. Vamos supor que esta sentença é falsa, é uma proposição P e ela é verdadeira. Então, P é uma proposição verdadeira. Já que P é uma proposição verdadeira, esta sentença é falsa, teria que estar declarando verdade, ou não é? Se P é uma proposição verdadeira, significa que ela está te dizendo verdade. E o que ela está te dizendo? Ela está te dizendo que ela é falsa. Se isso tem que ser verdade, esta sentença é falsa, tem que ser verdade, para que isso seja verdade, ela teria que ser falsa. Isso significa que se P for uma proposição verdadeira, ela terá que ser falsa. Se P for uma proposição verdadeira, então ela será falsa. Se ela é verdadeira, então ela vai ser falsa. Se ela é verdadeira, então ela vai ser falsa. Epa! Uma proposição não pode ser verdadeira e falsa simultaneamente. Isso fere o princípio da não contradição. A proposição não pode ser verdadeira e falsa simultaneamente. Fere o princípio da não contradição. Lembra disso? Se ela fosse verdadeira, tem que ser falsa. Isso não pode acontecer. Logo, P não pode ser uma proposição verdadeira. Ela teria que ser falsa se ela fosse verdadeira. Então, não é uma proposição verdadeira. Mas, por outro lado, será que P pode ser uma proposição falsa? Vamos analisar. Suponha que P seja uma proposição falsa. Então, P é falsa. Já que P é uma proposição falsa, o que ela está te dizendo? Ela está te dizendo que ela é falsa.
Realmente ela é falsa. E ela está te dizendo que ela é falsa, então ela está te dizendo verdade. Mas se ela está te dizendo verdade, ela é verdadeira. Ah, se ela está dizendo verdade, ela é verdadeira. Isso significa que se ela for falsa, então ela é verdadeira. Se ela for falsa, então ela é verdadeira. Epa! Uma proposição não pode ser falsa e verdadeira ao mesmo tempo. Isso fere o princípio da não contradição. Se ela fosse falsa, teria que ser verdadeira. Isso não pode acontecer. Logo, ela não pode ser uma proposição falsa. Peraí. Se ela não pode ser uma proposição verdadeira e também não pode ser falsa, ela fere o princípio do terceiro excluído, que diz que uma proposição é verdadeira ou falsa, não podendo ter outro valor lógico. Então ela também não obedece ao princípio do terceiro excluído. Logo, esta sentença não obedece aos princípios, logo ela não é proposição. Esta sentença é falsa, não é proposição. Isto aqui não é proposição. Isto não é proposição. Esta sentença é falsa, não é proposição, pois ela não satisfaz os princípios lógicos. Isto é um paradoxo. Isto é uma sentença sem sentido no nosso mundo. Isso não tem sentido, isso é um erro de raciocínio. Porque se ela fosse falsa, ela teria que ser verdadeira. Se ela fosse verdadeira, tem que ser falsa. Você está num loop e não sai mais. Isso é um paradoxo. Então, os paradoxos não são proposições. Os paradoxos não são proposições. É um erro de raciocínio. Ok? Acabamos de ver então o seguinte, ó. Sentenças exclamativas não são proposições. Sentenças interrogativas não são proposições. Sentenças imperativas não são proposições. E paradoxos não são proposições. Eu vou acrescentar mais um caso aqui, que são as sentenças abertas. Então, olha aqui, ó. Anote esse caso aí, ó. Sentenças abertas. Sentenças abertas. As sentenças abertas também não são proposições. Sentenças abertas também não são proposições. Olha o exemplo. Quando eu falar assim, ó, x mais y é igual a 5. Diga-me, isso é uma proposição? X mais y é igual a 5? Muito bem, x mais y é igual a 5. É verdadeiro? Pode ser. É falso? Pode ser. Mas é verdadeiro ou falso? Eu não sei. Eu não sei quem é esse x, não sei quem é esse y. Sem saber quem é o x, quem é o y, eu não consigo atribuir o valor lógico para isso. Ora, então não é proposição. Por quê? Não é proposição porque você não consegue atribuir o valor lógico desconhecendo o x e o y. É quase uma proposição, mas não é proposição por causa disso. Às vezes a gente chama as sentenças abertas de quase proposição, mas não é proposição. Por exemplo, se eu falar assim, ó, x mais 2 é igual a 5. Isso é proposição? Bem, quem é o x? Eu não sei. Se o x for 3, isso é verdade. Se o x for diferente de 3, isso é falso. Mas eu não sei quem é o x. Sem saber quem é o x, eu não consigo atribuir o valor lógico para isso. Logo, isto não é proposição. Essas sentenças são quase proposições. O problema é que você desconhece essas variáveis, você não consegue atribuir valor lógico. Portanto, são sentenças abertas. Sentenças abertas não são proposições. Sentenças abertas não são proposições. Olha aqui um exemplo aqui, ó, de uma sentença aberta. Ó. Ele foi um bom jogador de futebol. Ele foi um bom jogador de futebol. Ele foi um bom jogador de futebol. Isso é uma proposição? Primeiro eu te pergunto, ele quem? O José Elias? O Daniel? O Rodrigo? O Romário? Eu não sei quem é ele.
Sem saber de que se trata, eu não consigo atribuir um valor lógico para isto. Portanto, isto é uma sentença aberta, pois eu desconheço de que se trata. Logo, isto não é proposição. Se eu falasse assim, o Romário foi um bom jogador de futebol. O Romário, baixinho lá, né? Isso é verdade, isso seria proposição. Mas quando eu botei ele, você não sabe de que eu estou falando. Então você não consegue atribuir um valor lógico para isso. Isto é quase uma proposição. É quase, mas não é proposição. Então não são proposições sentenças abertas. Não são proposições. Paradoxos não são proposições. Sentenças imperativas não são proposições. Sentenças interrogativas não são proposições. Sentenças exclamativas não são proposições. Ok? Fique atento, porque às vezes aparecem umas questões. E a VUNESP não tem o hábito de perguntar isso. Mas Carlos Chagas, outras bancas, sempre perguntam esse tipo de coisa. Agora vamos falar dos conectivos. Você já sabe que as proposições podem ser verdadeiras ou podem ser falsas, né? As proposições podem ser verdadeiras ou podem ser falsas. Então aqui, as proposições serão representadas com as letras do alfabeto. Eu posso chamar assim, a proposição de proposição A, proposição B, proposição C e assim vai. Tá? As proposições simples, também chamadas de átomos, combinam com outras proposições ou são modificadas através de operadores, que são os conectivos, gerando novas sentenças chamadas de proposições compostas ou moléculas. Então nós vamos ter as proposições que eu vou chamar de proposições simples, ou átomos, e vamos ter as proposições compostas, que nós vamos chamar também de moléculas. Uma proposição simples, geralmente ela vai ser representada por uma oração simples. Quando eu falo assim, Joselias é bonito, sujeito Joselias, predicado é bonito. Nessa oração só há um verbo, isso é uma proposição simples, pois trata-se de uma oração simples. Agora se eu falar assim, Joselias é bonito e o Brasil fica na América do Norte. Eu peguei a proposição simples, Joselias é bonito, e uni com outra proposição também simples. O Brasil fica na América do Norte. Eu peguei essas duas proposições e taquei um ele na frente. Então, eu tinha uma proposição simples aqui e outra proposição simples aqui. Uma proposição P, uma proposição Q. Eu uni elas falando E no meio. Eu fiz uma união. Eu fiz assim um P e Q. E aí eu criei, nesse caso, uma proposição composta. P era uma proposição simples, Q era uma outra proposição simples. Eu liguei elas através desse E, criando uma proposição composta. Eu poderia falar assim, Joselias é bonito, ou o Brasil fica na Europa. Opa! O Brasil é bonito, ou o Brasil fica na Europa. Peraí, eu peguei uma proposição simples P, uni com outra proposição simples Q, através desse ou. Aí eu liguei duas proposições simples, criando uma outra proposição, que eu chamo de composta. Esse E, esse ou, temos o E, o ou, o C, então, eles são chamados de conectivos. O papel deles é fazer a conexão entre proposições simples, criando uma proposição maior, que será chamada de proposição composta. E esses conectivos, o E, o ou, o C, então, C e somente C, eles aparecem na lógica usando símbolos. Olha aqui, conectivos. Os conectivos serão representados da seguinte forma. Essa cantoneira aqui é o conectivo que representa o não. Ele significa a negação. Ele é um não. Você vai usar ele para negar. Alguns autores colocam essa minhoquinha aí. Então não pode aparecer com a cantoneira ou pode aparecer com a minhoquinha. Vai representar uma negação. Por exemplo, aqui, a proposição não P. Se P Joselias é bonito, a proposição não P está negando. Joselias não é bonito. Esse outro símbolo é o E. Ele vai ser usado para ligar as proposições simples, criando as proposições compostas. E aí eu vou ler assim, como P, E, Q, P, E, Q. E ele será chamado de conjunção. Então já temos a negação, que é o não, e a conjunção, que é o E, e vamos usar aquele símbolo.
Há outro símbolo que aparece aqui, ó, é o ou. O ou é chamado de disjunção. Você pode fazer assim, ó, a proposição P ou que é uma disjunção. P ou que, assim você vai ler. Há essa setinha que vai para a direita será o conectivo, né, da condicional, também chamado de implicação. E você vai ler com se, pontinho, 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 então, pontinho, pontinho, pontinho. Se, então, é uma condicional. Ó, aparece assim, ó, e você lê CP, então que. CP, então que. Se Juscelino é bonito, então o Brasil fica na Europa. CP, então que. É uma condicional ou implicação material. Há esse símbolo que aparece com a setinha com os dois sentidos. Você vai ler como se e somente se e somente se. E o nome é bicondicional, lembre. A de cima, o se então é condicional. O se e somente se é bicondicional. Ficaria assim, ó, P, se e somente se que. P, se e somente se que. Você falaria assim, ó, Juscelino é bonito, se e somente se, o Brasil fica na Europa. P, se e somente se que. P, se e somente se que. Temos esse aqui, ó. Repara que esse é parecido com o ou, né? É um ou, só que é um ou com detalhe. O de cima é o ou, é a simples disjunção. P ou que? Pode ser lido como ou P ou que. Já o de baixo, quando tem aquele tracinho lá embaixo, ó, tá sublinhado. Você vai ler como ou, mas não ambos. Ou, mas não ambos. Ou, mas não ambos. E será chamado da disjunção também, mas só que agora disjunção exclusiva, ou exclusivo. Você vai usar ele quando você quiser deixar claro que não vale as duas coisas. Aí você vai falar ou P ou que, mas não ambos. Ou P ou que, mas não ambos. Olha, assim, ó, vai assim, ó. Aqui, do jeito que está, seria P ou que. Poderia ser ou P ou que. Mas se eu botar o tracinho aqui embaixo, ó, tá com tracinho. Com o tracinho embaixo, você vai ler ou P ou que, mas não ambos. Pode ler também como P ou que, mas não ambos. Você deixa claro o mas não ambos. Você elimina a possibilidade dos dois. Ó, eu gosto de café ou leite, mas não ambos. Ou P ou que, mas não ambos. P ou que, mas não ambos. É a disjunção exclusiva. Então, grave. Aqui você tem o ou, perdão, aqui você tem o não. A negação pode ser com a cantoneira ou com a minhoquinha. Aqui você tem o e, que é a conjunção. Você tem o ou, que é a disjunção. Você tem o se então, que é a condicional. Você tem o se e somente se, que é a bicondicional. E você tem a disjunção exclusiva. Ou, mas não ambos. Ou, mas não ambos. Então, decore isto, que nós vamos usar isso durante todo o curso de lógica. Ok? Bem, eu desejo a todos uma boa sorte, bons estudos e te aguardo para a próxima aula. Obrigado e até lá.